Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Estamos aqui mais uma vez com você para continuar o pacote anticrime e as respectivas alterações no que diz respeito ao CPP agora. Repito, você que não assistiu às aulas anteriores, na aula 1 eu trabalhei alterações voltadas para o Código Penal, nas aulas 2 e 3, as alterações do CPP, e agora nós continuamos, nós vamos matar as alterações do CPP hoje, no que diz respeito ao edital voltado para as polícias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis e por aí vai. Espero que seja muito útil. Então, só para nós continuarmos, antes de iniciar, eu peço para você se inscrever no nosso canal, deixa o seu comentário aqui, e também dá aquele like maroto, além de seguir a gente no Instagram. Bacana? Superamos, portanto, alguns pontos do CPP e eu me sinto mais à vontade para iniciar com você o tema de prisões e medidas cautelares. Olha só. Doutor, as medidas cautelares você encontra no CPP a partir do artigo 282, certo? E você vai perceber que ele vai se estender, se inicia a prisão em flagrante no 301, a prisão preventiva no 311, depois no 317 a prisão domiciliar, 319 as medidas cautelares diversas da prisão. Olha que interessante. Então, num escopo, num panorama mais global, você entende que as noções gerais de medidas cautelares diversas da prisão você encontra do 282 até o 300. Em seguida, já entra no tema de prisões e depois volta no tema de medidas cautelares diversas da prisão. Eu vou trabalhar com você aqui as medidas que foram efetivamente alteradas pelo pacote anticrime. Primeiramente, quando a gente trabalha no Brasil, a liberdade é a regra e não a exceção. No Brasil, não existe crime, pasme agora, não existe crime que não admita a liberdade provisória, doutor. Não existe. Aí você pode me indagar, Pedro, mas e no caso daqueles crimes graves, como os crimes hediondos, os crimes inafiançáveis e por aí vai? Olha que interessante. A lei cuidou desses crimes, ok? Mas ainda assim considera como sendo admitida a liberdade provisória. Pedro, então se eu praticar, por exemplo, um crime inafiançável, lembrando que lá na Constituição serão considerados crimes inafiançáveis, quais, Pedro? Primeiro, nós temos o crime de racismo, em seguida de ação de grupos armados, crimes hediondos e os crimes equiparados a hediondos. Vale dizer, tráfico de drogas, o crime de tortura e o crime de terrorismo. É o famoso TTT, não é? Além disso, nós temos uma decisão do STF dizendo que a injúria racial será equiparada a uma das formas de racismo, portanto, aplicar-se-á a imprescritibilidade e a inafiançabilidade também a esse crime. Tudo bem? Bacana? Então, olha só. Se no Brasil a regra é conceder a liberdade com ou sem fiança, quem faz isso, doutor, é exclusivamente o juiz. Este juiz, para que atue em sede de investigação, precisa ser provocado. Pedro, provocado por quem? Ele pode ter um requerimento do delegado de polícia, na verdade do MP, ou uma representação do delegado de polícia. Portanto, essas duas autoridades em sede de investigação poderão atuar. Já na fase processual, qualquer uma das partes, seja o Ministério Público, seja, por exemplo, o acusado, tá? Mas o acusado, obviamente, ele não vai entrar na questão de pedir uma medida cautelar nesse sentido. Ele pode pedir uma mais branda de alguma que foi implementada. Tudo bem? Isso é muito mais comum. Vamos entender isso um pouquinho diretamente no texto de lei para você ver como é que foi alterado. Vamos lá para o 282. Doutor, 282, portanto, olha só, ele vai falar assim, ó, parágrafo 2º. As medidas cautelares, portanto, serão decretadas necessariamente pelo juiz. Como, Pedro? A requerimento das partes, entenda, partes, portanto, processo, visto que na fase investigativa não existem partes, não é? Ou quando estivermos no curso da investigação, 2, por representação da autoridade policial, vale dizer do delegado, ou mediante 3, requerimento do Ministério Público. Pronto. Já vimos como podem ser implementadas as medidas cautelares diversas da prisão, tá? E aí a lei vai falar que, exceto nos casos de urgência ou no caso de perigo da ineficácia da medida, o juiz, ao receber, ele determinará a intimação das partes e concederá um prazo de 5 dias de manifestação dessa parte a respeito dessa medida cautelar ser implementada ou não. Lembrando que essas medidas necessariamente deverão ser justificadas e também fundamentadas na hora de serem implementadas. Esse prazo de 5 dias ele é importantão para você aí na prova, hein?
Em seguida, temos o parágrafo 4º, que vai dizer que, havendo descumprimento da implementação de uma medida cautelar, Pedro, o que se faz? Nesse caso, já se pode imediatamente implementar a preventiva? Doutor, não. Olha o que a lei faz. Havendo descumprimento de uma medida cautelar, o que se preconiza, doutor, é substituir a medida por uma mais grave, ok? Ou até mesmo cumular com uma segunda. E aí sim, em última ratio, em último caso, decretar de fato a prisão preventiva. Tudo bem? Então a preventiva ela só será implementada em último caso, doutor. Isso é importante que você saiba. O juiz ainda pode, de ofício ou a pedido das partes, olha só que interessante, revogar a medida. Vem comigo porque eu tenho que trabalhar com você um ponto bastante importante agora. Doutor, o juiz não pode decretar de ofício uma medida cautelar, tanto na fase investigativa quanto na fase processual, mas poderá fazê-lo de ofício a revogação ou a redecretação daquela medida. O juiz ele não pode atuar de início, mas ele poderá fazer o controle a posteriori. Tudo bem? Isso é muito importante para a gente entender isso no que diz respeito à nossa prova. Então vem aqui comigo. Parágrafo 5º, portanto, vai dizer que o juiz pode, de ofício ou a pedido, revogar a medida, obviamente, quando inexistir mais um motivo que é fundamentador dessa medida cautelar, ou até mesmo decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, redecretação, aí sim o juiz pode de ofício. Parágrafo 5º ele é muito importante do 282, tá? Isso é bem importante que você saiba. Dentro da preventiva, ela somente poderá ser determinada quando não for possível substituir por outra medida. Ratificando, portanto, mais uma vez, o posicionamento de que no Brasil a liberdade provisória, na verdade, ela é regra e não exceção. Tá? E o não cabimento da substituição deverá ser sempre justificada com fatos presentes no caso em concreto. Muita atenção nesse dispositivo. Bacana? Então, tudo isso, doutor, que eu conversei com você, diz respeito justamente às chamadas medidas cautelares do 282 e também do artigo 283. Pedro, 283, sim, nós veremos. O 283, doutor, ele foi muito modificado no que diz respeito àquele julgamento do STF que trabalhava com a questão da execução provisória. O que era isso até 2019? Havendo condenação do indivíduo em segunda instância, vale dizer, no Tribunal de Justiça a nível de justiça estadual ou nos tribunais regionais federais a nível federal, havendo essa condenação, a pessoa já poderia cumprir pena ainda que estejamos em fase recursal de recurso ordinário ou extraordinário. Hoje, isso não é mais possível. O STF mudou seu posicionamento em uma disputa bastante acirrada, dizendo que o artigo 283, na verdade, é sim um dispositivo constitucional, falando que a pessoa somente poderá ter a sua liberdade restringida mediante situação de flagrante ou após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Olha que interessante esse dispositivo. Além, óbvio, quando houver uma decretação de uma cautelar, de uma prisão cautelar devidamente fundamentada. Vamos entender isso no texto legal propriamente dito. Dá uma olhadinha aqui comigo, olha só. O artigo 283, portanto, ele foi considerado constitucional, sendo que falou que a pessoa só pode ser presa se tiver 1. Em flagrante delito, 2. Se houver presente os requisitos da cautelar, ou 3. Quando a sentença transitar em julgado. Lembrando que para o STF não mais vale a questão da execução provisória. Isso é bem importante que você entenda. Tá? Além disso, nós temos o 287, que foi o último dispositivo das medidas cautelares alterado nesse escopo que nós estamos conversando. A lei falou o seguinte, se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obsta a prisão do indivíduo, sendo que ao chegar na delegacia ele deve ser imediatamente apresentado ao juiz e submetido à audiência de custódia. Pedro, eu não sei se eu entendi tão bem esse dispositivo aí. Olha só, vem aqui comigo. Quando nós trabalhamos essa questão, funciona da seguinte forma, doutor. Imagine que em determinada diligência policial, a pessoa ela seja presa. E ela foi presa porque existe um mandado, só que o mandado não lhe foi apresentado.
Doutor, na prática, esse mandado tem sim que ser apresentado. Só que o que acontece é o seguinte, agora é bem importante que você saiba. Eu tenho que apresentar, exceto se for uma infração inafiançável. Meu Deus, como isso cai em concurso público. Se for uma infração inafiançável, aí eu não preciso apresentar o tal do mandado. Olha que interessante, não preciso, mas neste caso eu vou apresentá-lo imediatamente para o juiz e também, num prazo nós veremos de 24 horas, submetê-lo àquilo que nós chamamos de audiência de custódia. Bacana? Bem importante também esse dispositivo do 287. Pedro, mas o que é essa tal de audiência de custódia? Agora nós vamos entrar nessa modificação importantíssima. Doutor, audiência de custódia é nada mais do que uma diligência que deverá ser feita após a prisão em flagrante em um prazo de 24 horas para verificar as condições dessa prisão, se ela de fato é lícita e se aconteceu nos moldes da lei. Quer ver como é que ela funciona? Vem comigo para a tela. Olha só o que vai nos dizer hoje a legislação. O 310, portanto, é o dispositivo que previu a audiência de custódia, falando o seguinte, ó, após receber o APF, que é o auto de prisão em flagrante, o preso ele deve ser apresentado no prazo máximo de 24 horas ao juiz, que deverá promover essa audiência de custódia com a presença de algumas autoridades. Primeiro, do acusado. O termo acusado aqui é absolutamente errado. Pedro, por quê? Porque não existe processo ainda. Na verdade, é com a presença do investigado e não propriamente dito do acusado. Ele também deve estar munido de um advogado e também com a presença do Ministério Público. Tudo bem? Ou seja, com as futuras partes do processo propriamente dito. Nessa audiência, o que o juiz deve fazer, Pedro? Uma série de medidas que você pode depois dar uma olhadinha lá no texto legal. O fato é que o parágrafo 1º vai falar o seguinte, ó, se o juiz verificar pelo APF que o agente praticou o fato baseado no Código Penal, né, nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 23, que é excludente de licitude, o que o juiz faz se ele perceber que o agente agiu perante uma excludente de licitude, doutor? O juiz deve fundamentadamente conceder liberdade provisória, mediante um termo de comparecimento aos atos da audiência e também todos os atos processuais sob pena de revogação da medida. Tudo bem? Então, o juiz percebeu que o cara praticou aquele fato diante de uma excludente, supostamente perante uma excludente de licitude, neste caso, conceda a liberdade provisória e, efetivamente, faça-o comparecer a todos os atos mediante assinatura de termo. Tudo bem? Ponto bastante importante no que diz respeito a esta audiência. Avancemos ainda na audiência de custódia, doutor. Olha só o que a lei ainda trabalha. O parágrafo 2º vai falar que, olha só, se o juiz verificar que o agente é reincidente, ou que ele integra organização criminosa, ou até mesmo que porta arma de fogo de uso restrito, ele deve denegar a liberdade provisória. Olha só, ele denega. Então, Pedro, nesse caso, implementar-se-á o que, portanto? Ou a preventiva ou a temporária, quando presente, obviamente, os requisitos. Tá? O parágrafo 3º vai trabalhar com a questão da autoridade que deu causa, sem motivação à questão da audiência de custódia ou não realização. Tá? É o caso do delegado. Doutor, o delegado que não encaminha o preso para audiência de custódia, ele responderá 1. Administrativa, 2. Civil e 3. Penalmente pela sua omissão, visto que tem poder, dever de agir. Bacana? Então, basicamente, em tese, cometeria o crime de abuso de autoridade. Transcorrido 24 horas desse decurso do prazo, se não houver a realização, a prisão deve ser decretada como sendo ilegal, portanto, imediatamente relaxada. Ponto bastante crucial. Não sei se você percebeu, doutor, muitas alterações no que diz respeito à audiência de custódia propriamente dito. Muitas alterações, mas muitas alterações mesmo. Portanto, aqui eu mato com você a audiência de custódia do 310, eu mato com você as medidas cautelares diversas da prisão do 282, 283 e 287 e nós avançamos para a próxima prisão, que é a prisão preventiva. Doutor, prisão preventiva foi muito modificada. Pontos muito importantes são ressaltados agora na preventiva. Olha só, você sabe que a prisão preventiva é uma restrição da liberdade cautelar que pode ser implementada em sede investigativa ou no processo. Antes do pacote anticrime, a preventiva poderia sim ser implementada de ofício pelo juiz na fase do processo.
Isso não mais existe. Doutor, o juiz não decreta de imediato mais a preventiva de ofício. Somente poderá o juiz decretar de ofício a redecretação ou a revogação da medida da preventiva. Então, olha que importante, nós tiramos da mão do juiz esse controle de análise. Tudo bem? Vem comigo para o texto legal para a gente entender isso melhor. A lei, portanto, vai falar assim, doutor, artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo, é o momento de implementação da preventiva, o juiz, mediante requerimento do MP, ou querelante ou do assistente, ou por representação, no caso da investigação, da autoridade policial, ele pode implementar a preventiva. Então, perceba, não mais atuará de ofício esse juiz. O 312 vai dizer o seguinte, olha só. A preventiva, quais são as hipóteses de cabimento? 1. Para o GOP, garantia da ordem pública. GOI, garantia da ordem econômica. SIC, conveniência da instrução criminal. E ALP, aplicação da lei penal. Esses elementos fundamentam aquilo que nós já chamávamos anteriormente de periculum, não é? De periculum libertatis. Só que o pacote anticrime, ele fez questão de tornar esse periculum libertatis expresso na lei, quando houver prova da existência de crime e indício de autoria. E lá na frente você vai ver aqui, ó, perigo de status libertatis. É o famoso periculum libertatis. A lei falou o seguinte, expressamente ela positivou isso no 312, tá? Parágrafo 2º falou que a decisão que decretar a preventiva, óbvio, ela tem que ser motivada e fundamentada. Eu não precisava nem dizer isso daí. Sempre pautando na existência concreta de fatos, ou seja, tem que ter prova de que a preventiva de fato se torna necessária. Vamos para o 313. 313 falou o seguinte, ó, que não se admite a preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento da pena. Tranquilo, óbvio, a preventiva é uma cautelar, não é uma medida executória da pena. Não temos muita novidade aqui. No 315, falamos basicamente, olha só, que a decisão que decretar novamente tem que ser motivada e fundamentada, sempre baseada na existência de fatos novos ou contemporâneos. Essa foi uma modificação importante, não vale para fatos retrógrados, fatos pretéritos, tá? E aí ela não se considera fundamentada aquela fundamentação em que o juiz limita-se apenas à indicação, à reprodução ou à paráfrase de um ato normativo, quando o juiz emprega um conceito jurídico indeterminado, quando invocar motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão. Tá? Então não se considera fundamentado essas três situações, mas quando o juiz não enfrenta todos os argumentos, ficou faltando um argumento deduzido pelo delegado ou pelo MP. Nesse caso não será considerada fundamentada. Quando a fundamentação limita-se a invocar um precedente de um enunciado de uma súmula sem identificar fundamentos determinantes no caso concreto, né? E também quando ele deixa de seguir um enunciado da súmula, jurisprudência ou precedentes invocados sempre sem demonstração da existência no caso concreto. Isso é muito importante que você entenda, doutor. Então, percebeu? As modificações trazidas pelo pacote anticrime no que diz respeito à preventiva foram muito importantes, mas muito importantes mesmo, doutor. Portanto, para a gente fechar a preventiva e fechar a nossa aulinha de hoje também, vamos trabalhar o último dispositivo, que vai dizer o seguinte, olha só. Dentro desse escopo, o 316, ele vai falar assim, juiz, você pode de ofício ou mediante pedido das partes, agora sim de ofício revogar, quando verificar falta de um motivo que subsista a existência dessa preventiva. E decretada a preventiva, ela deve ser reanalisada em cada prazo de 90 dias para verificar novamente se existe o chamado fumus comissi delicti e também se ainda existe o periculum libertatis, que são chamados hoje de pressupostos cautelares da preventiva. Tudo bem, doutor? Assim, nós finalmente finalizamos o estudo do pacote anticrime no que diz respeito, doutor, ao edital das polícias. Olha só, vimos alterações do Código Penal, vimos alterações do Código de Processo Penal. Doutor, muitíssimo importante,
Minha recomendação, se necessário, revise os vídeos anteriores. Por quê? Esse método de que você vai ver, que você viu comigo estudando aqui, a forma que eu acredito ser mais eficaz é complementar as anotações que você já tem no caderno. Não é fazer um material exclusivo para pacote anticrime. Doutor, estude dentro do respectivo tópico do seu caderno. Então faça essas alterações que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Com isso, terminamos, portanto, essa série de pacote anticrime. Eu agradeço de coração cada um de vocês que assistiram os vídeos e eu espero que isso seja, de fato, bastante útil para você aí na sua prova. Bacana? Valeu, fiquem com Deus e tamo junto com mais vídeos aqui.